Boa noite, amigos, irmãos da Casa Espírita Elo de Amor. Quero agradecer esse convite para estarmos juntos nesta noite, ao vivo, conversando com vocês, falando de um assunto extremamente importante. Um assunto que provavelmente vocês já ouviram falar. Não tenho certeza se vocês já tiveram detalhes desse assunto que nós vamos falar. Mas nós temos personagens bíblicos participando desta conversa. Por quê? Porque nós vamos falar aqui de Públio Lentulus, nós vamos falar de Pôncio Pilatos, nós vamos falar de Anás, não é? Nós vamos falar de Jesus e do seu julgamento. Nós vamos falar então do julgamento de Jesus num texto de Valdeir Bezerra de Almeida, com o título de Públio Lentulus e o julgamento de Jesus. Um julgamento que, à medida que ele decorre, nós nos sentimos muito motivados a levar até os espíritas para provar não só a fortaleza de Jesus naquele momento de provação, mas também, de uma certa forma, a necessidade que havia naquela turba enfurecida que pouco antes o aplaudia, pedindo a sua condenação, pedindo para que ele fosse crucificado, não é? Então, este julgamento de Jesus eu reputo como o julgamento mais importante da história cristã, o julgamento mais importante no sentido de entendermos como Jesus é grandioso, como ele foi forte, que homem extraordinário, por ter passado todas as situações que ele passou, como ele mesmo disse, para que se cumprissem as Escrituras. Vamos lá. No ano 33, na cidade de Jerusalém, milhares de judeus se movimentavam para comemorar a Páscoa judaica, também conhecida como Festa da Libertação, relembrando a libertação dos hebreus da escravidão do Egito no ano de 1446 a.C. A libertação feita por Moisés, que levou esse povo judeu 40 anos através do deserto para que eles chegassem então à terra prometida. Todo ano eles comemoravam esta libertação. Milhares de visitantes se aglomeram para festejar a significativa data. Públio Lentulus, senador romano, também estava em Jerusalém. E nesse clima festivo que se dá à prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus, evento relatado pelos evangelistas. Segundo eles, os evangelistas, Jesus é preso à noite e levado amarrado ao sacerdote Anás. Muito bem, Jesus, aquele homem simples, aquele homem amoroso, caridoso, é amarrado durante a noite, não é? E levado ao sinédrio, de frente ao sacerdote Anás, que era o sacerdote pai de Caifás, que faz perguntas a Jesus, até no intuito, em alguns livros espíritas depois, pesquisando, nós entendemos que o intuito de Anás era de conhecer melhor Jesus, ele tinha curiosidade sobre Jesus. Então o sacerdote Anás interroga Jesus sobre a sua doutrina e ele responde: falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Disse Jesus. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Isto está em João, capítulo 18, versículos 20 a 21. Anás pergunta aquilo que precisa, o que quer saber, e Jesus dá esta resposta na sua autoridade moral. E lá, no sinédrio, acontece então o primeiro julgamento. Não encontrando testemunhos contra ele, pergunta-se-lhe se era mesmo
o Cristo, o Filho de Deus? E o mestre diz: tu disseste. Diante dessa resposta, o sumo sacerdote o julgou culpado. E a partir daí, então, eles fazem um círculo em torno de Jesus e começam a gritar blasfêmia, 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 e agredi-lo, não é? Agrediam Jesus de diversas maneiras, batiam nele e tudo mais, porque ele tinha dito então: tu disseste afirmativamente à pergunta de Anás se ele era o Filho de Deus. Muito bem. Levaram então Jesus para Pilatos, que era o governador, né, da Judéia e que tinha um palácio. Levaram Jesus até o governador, acusando-o de conspiração contra o Império Romano. Eles disseram ao Pôncio Pilatos que Jesus estava conspirando contra o Império Romano. Muito bem. O governador, diante do Nazareno, pergunta-lhe: tu és o rei dos judeus? E a resposta foi: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Quando Jesus coloca esta frase, que faz parte de um capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O meu reino não é deste mundo. Jesus queria dizer o seguinte: eu não tenho homens armados, eu não tenho ninguém comigo armado que queira conspirar contra ninguém, não é? Se tivesse, eu não estaria provavelmente aqui preso, eu não estaria aqui desta maneira como estou. Aqueles soldados que ajudavam Jesus eram os soldados espirituais que tinham a missão de acompanhar a vida do Cristo aqui na terra para que ele pudesse desempenhar a sua missão como desempenhou. Pilatos então conversa com ele e fica ainda mais atônito com as respostas, com aquela autoridade moral e sem saber o que fazer, e começa a pensar como é que ele ia resolver esse problema num dia de festas, como falamos, onde toda aquela turba ensurdecedora estava do lado de fora, numa gritaria, não é, muito grande, querendo que essa situação se resolvesse contra Jesus. Antes da decisão final de Pôncio Pilatos no julgamento de Jesus, reuniões aconteceram nos bastidores do palácio do governador. Então, durante essa situação em que Pôncio Pilatos conversava com Jesus, lá dentro do palácio estavam acontecendo reuniões de pessoas que estavam pedindo a favor do Cristo e explicando, não é, para Públio Lentulus que aquilo que estava acontecendo ali era um engano, era um terrível engano, era um terrível erro, porque Jesus não era nem conspirador e nem era uma pessoa que pudesse prejudicar não só o império, mas qualquer ser humano, não é? Jesus não iria prejudicar. E eles estavam pedindo a favor do Cristo. Do lado de fora, como eu disse, aquela gritaria continuava na praça do templo. Pessoas o procuravam, particularmente também fazer com que Públio Lentulus visse o outro lado da história, que era a história de Jesus, diríamos assim, conspirar, não é, contra o Império Romano. Alguns solicitavam a sua intervenção no processo do acusado, outros, da parte dos fariseus ligados ao sacerdote do Sinédrio, encareciam aos seus olhos o perigo das pregações de Jesus, apresentado por muitos como revolucionário inconsciente. Então, porque Jesus pregava a paz, porque Jesus pregava a caridade, porque Jesus pregava aquilo que era o certo, ele era um revolucionário inconsciente para aqueles que tinham interesses. Quais interesses eram? Interesses, como nós sabemos, que existem, se perpetuaram, estão aí, são interesses escusos de algumas pessoas que acusam outras pessoas, não é, para benefício próprio. Naquele dia fatídico, Públio Lentulus interrompe suas audiências para atender à solicitação de Pilatos, para ajudá-lo num caso de consciência. Pilatos continuava sem saber o que fazer, não é? Ele cada vez mais
Em dúvida de como ele iria resolver essa situação, ele convocou esse senador romano que estava lá, Públio Lentulus, para resolver este caso de consciência. O senador foi rapidamente, e lá chegando, entre tantos outros convidados que estavam no palácio, porque era uma festa, como nós falamos, né? Pilatos se dirigiu a Públio Lentulus nos seguintes termos: Senador, não sei se tivestes o ensejo de conhecer na Galiléia um homem extraordinário que o povo se habituou a chamar Jesus Nazareno. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio. E a massa popular que o havia recebido nesta cidade, com palmas e flores, pede agora nesta praça o seu imediato julgamento. Por parte das autoridades provinciais, em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. E Públio Lentulus diz para ele que ele tivesse calma naquele momento. Ao que Pôncio Pilatos responde: eu francamente não lhe vejo culpa alguma, senão a de ardente visionário de coisas que não posso ou não sei compreender, surpreendendo-me amargamente com o seu penoso estado de pobreza. E aqui eu faço um parênteses. Como Jesus transmitia a humildade que ele pregava. Nós estamos falando do Filho do Homem como ele mesmo se colocava. Nós estamos falando do Cristo, deste Cristo maravilhoso que todos nós amamos, que nos emociona todos os dias, aqueles que têm Jesus realmente no coração. Aqueles espíritas e não espíritas que dedicam uma parte do seu tempo, não é? Tão corrido hoje em dia, dedicam-se a pensar no Cristo, dedicam-se a orar para ele, Jesus, não só com solicitações materiais, solicitações pessoais, mas para agradecer. Tirar lá do nosso fundo espiritual, do fundo espiritual, do nosso íntimo, do imo da nossa alma, o agradecimento a esse Cristo maravilhoso, que veio aqui deixar tudo o que ele nos deixou para que pudéssemos ser espíritos no futuro, em outras existências, à medida que esse novelo de existências se desenrolar, possamos ser espíritos puros à medida que formos evoluindo. Este Cristo estava ali, num estado de extrema pobreza, na frente do governador Pôncio Pilatos. E ele, governador, se envergonhava provavelmente de ter à sua frente um homem com aquela bondade, aquela substância, diríamos assim, espiritual, a transpor-lhe o corpo, transparecendo na alma. Pôncio Pilatos então olha para Jesus e fica impressionado com a sua extrema pobreza. Esta é uma frase que deve calar sempre dentro de nós espíritas quando nós pensarmos em Jesus. Ele não pregava algo que ele não era. Ele não dizia algo que ele não mostrava, não é? Quando Jesus fala da pobreza, dos atos que nós precisamos assumir, atos internos, para que venhamos a nos modificar, ele demonstrava ao ponto do governador Pôncio Pilatos ficar sem ação à sua frente. O senador afirma ter conhecido o Nazareno em Cafarnaum, onde era muito querido e não levado à conta de conspirador. Para ele, Públio Lentulus, Jesus não era um conspirador. Homem justo e muito caridoso, Pilatos intervém, informando que o Nazareno está em suas mãos para ser julgado, mas que não lhe vê culpa
E o que é que ele faria? Muito bem, então eles resolvem, mais uma vez, o senador romano tenta evitar a condenação do mestre, não é? Vai até ele e pede que Jesus apele para a autoridade suprema, que seria o imperador romano, ao que Jesus lhe responde que seria necessária a sua humilhação para que se cumprissem as Escrituras. Jesus vê naquele momento o interesse de Públio Lentulus, que não queria que acontecesse o que estava prestes a acontecer. E ele tenta uma saída, não é? Pedindo que ele apelasse ao imperador, porque o imperador poderia modificar aquela sentença que estava pronta a ser proferida, mas Jesus não quis. E ele também prescinde nesse momento de toda a política dos homens, de toda a proteção política dos homens, confiando tão somente na justiça do seu Pai que está nos céus. Essa justiça do nosso Pai que está nos céus que nós temos que confiar. É esta que muitas vezes nós deixamos passar. Nós, em muitos momentos, nos agarramos a situações aqui da terra para que possamos resolver a nossa vida a contento, esquecendo que situações complicadas podem acontecer e que nós venhamos a precisar apenas e tão somente dessa confiança em Deus e da resignação. E a resignação, ela é fundamental para nós, espíritas, e para os não espíritas também, não é? Nós estamos falando aqui para espíritas e para outros irmãos que estão aqui ouvindo ou assistindo a nossa conversa. Por quê? Porque essa resignação, ela vem lá de dentro da nossa alma. Quando nada mais nós podemos fazer, quando tudo já está resolvido, quando o martelo, como se costuma dizer, já foi batido, resta-nos o quê? A resignação e a fé no Pai Celestial. Pilatos, diante dessa turba revoltada, consulta o que fazer para evitar-lhe a morte nefanda. E um dos patrícios propõe a pena dos açoites na praça pública. Públio Lentulus fica abismado. Açoites? Como? Não é? Era um castigo extremamente terrível, machucava demais, sangrava demais, era algo assim que era aplicado somente nos criminosos mais cruéis. Antevendo as torturas, né, do horrível suplício, na esperança de que levasse em consideração o seu espanto, ele vê que nada adianta a sua observação piedosa, porque ele fez uma cara assim de que não, isso não, mas não levaram em consideração. Então o mestre é açoitado diante da multidão. Jesus é açoitado diante daquela multidão, sem ter, por soldados romanos extremamente fortes, não é? E vocês imaginam o que seriam esses açoites? O que não deveria doer? E Jesus, sabemos, não dá uma demonstração de fraqueza, ele não dá uma demonstração de dor. Ele está ali aguentando firme, ele está ali aguentando toda aquela humilhação, pensando no seu Pai que está nos céus, que entregou aquela missão para ele, pensando naquilo que ele veio fazer aqui na terra, pensando provavelmente em todos os seres humanos que nasceriam e que o glorificariam após tudo isso, que seria necessário toda aquela humilhação, toda aquela dor, para que nós hoje estivéssemos aqui, nesta noite, conversando este assunto e encorpando o nosso espírito com uma história maravilhosa de um homem extremamente forte, de um homem moralmente perfeito, aquele homem que nós devemos nos espelhar. Antes do sumário julgamento popular, o senador aproximou-se do açoitado e fitou seu rosto enérgico e meigo. O senador foi até Jesus, olhou para o rosto de Jesus, e Jesus olhou nos seus olhos, e Públio Lentulus afastou-se intimamente compungido.
quando ele olha para Jesus, os olhos de Jesus, o rosto de Jesus, o corpo dele ensanguentado, Públio Lentulus, depois Emmanuel, afasta-se do Cristo compungido, emocionado com aquela cena que ele não queria estar vendo e não poderia evitar que acontecesse e estava acontecendo. Não tendes porventura algum prisioneiro? Pergunta Públio Lentulus para Pôncio Pilatos, com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa, e é uma verdade. É versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso. E eles então procuram alguém que já estivesse condenado para trocar por Jesus. Aceita a proposta. Pilatos propõe ao povo sedento de sangue: a quem quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? O povo, ensandecido, pede que solte o perigoso bandido e condena o mestre à cruz. Falamos com a descrição de Mateus no capítulo 27, versículos 15 a 23. O senador Pôncio Pilatos disse o seguinte nesses termos que nós vamos colocar aqui: como homem estou contra este povo inconsciente e infeliz, e tudo faria por salvar o inocente. Mas como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império. Desse modo, que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. E assim, ele, num gesto de consciência, que ele queria aplacar a consciência dele, ele profere essas palavras, porque sentia-se constrangido de não ter conseguido resolver um problema. E Jerusalém era uma província, era algo pequeno diante do Império Romano, não é verdade? Então ele também não tinha muito para o entendimento, para a compreensão dele. Ele já tinha tentado de tudo, já tinha levado Jesus até Herodes. Herodes não quis resolver o problema, devolveu novamente para Pôncio Pilatos, e isso já tinha passado o dia inteiro. Entre essas conversas, e açoitaram Jesus, Jesus já estava com a coroa de espinhos em sua cabeça, espinhos venenosos, tinham colocado uma túnica branca e depois tiraram para açoitá-lo. Enfim, este homem valoroso, espetacular, maravilhoso, esse espírito de luz, que nós não temos palavras, as palavras humanas são muito pobres para descrevê-lo, estava ali um dia inteiro à mercê, sofrendo tudo o que ele estava sofrendo por nós. E conclui Emmanuel: mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Depois que tudo acontece, que Jesus é crucificado e o tempo passa, o senador Públio Lentulus converte-se então ao cristianismo. E ele é consumido pelo vulcão na cidade, perto da cidade de Pompeia, não é? E sentindo aproximar então o seu retorno ao mundo espiritual, ele, Públio Lentulus, exclama sensibilizado: de mim para comigo, tenho a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Desde os primeiros dias da minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe a grandeza, e não consigo aprender toda a extensão da sua excelsitude e dos seus ensinos. Públio Lentulus, aquele senador que participou deste cenário que descrevemos aqui, no final da sua vida, entregue a Jesus,
entregue aqueles olhos que ele viu fitarem a ele naquele momento de extrema tristeza para todos nós que contamos essa história, apesar de que foi a partir desta história que nós criamos este cristianismo, o qual trabalhamos. Nós trabalhamos, os espíritas conscientes, não é? Aqueles que amam o Cristo, trabalham para Ele. Nós somos os trabalhadores da última hora. O nosso trabalho, na verdade, ele é um trabalho muito simples. É um trabalho pequeno, não é? Fazemos parte de uma grande engrenagem, do elo de amor. Na verdade, não é? Fazemos parte desse elo de amor que nos faz com que unamos os nossos esforços para levar essa palavra magnânima desse homem que me emociono ao falar dele, porque amo Jesus com todo o meu coração e aqui estou para trabalhar sempre para ele. É o nosso querido Jesus de Nazaré. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Este é um programa que leva o Espiritismo a outras cidades, a outras casas, a outros lugares, a outros países, para que o entendimento da nossa doutrina chegue com muito carinho a todos vocês. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana, que Deus vos abençoe a todos. Muito obrigado.